11. No dia seguinte acordou tarde. Reconstituindo as recordações, lembrou-se em primeiro lugar de que tinha de comparecer perante o imperador Franz. Lembrou-se do ministro de guerra, do educado ajudante de campo austríaco, de Bilíbin e da conversa da noite passada. Para ir ao palácio vestiu o uniforme completo de gala, o que já não fazia há muito tempo, e, fresco, animado e bonito, com um braço ao peito, entrou no gabinete de Bilíbin. Já ali se encontravam 4 senhores do corpo diplomático. Bolkonsky já conhecia o príncipe Hippolyte Kuragin, secretário da embaixada. Bilíbin apresentou-lhe os outros. Os senhores convidados de Bilíbin, tudo gente mundana, jovem, rica e divertida, constituíam, tanto em Viena como aqui, um círculo seleto que Bilíbin, a encabeçá-lo, chamava os Nossos. Neste círculo, constituído quase exclusivamente por diplomatas, imperavam por certos interesses próprios que nada tinham a ver com a guerra nem com a política. Interesses da alta sociedade, de convívio com certas mulheres e de questões formais de serviço. Estes senhores, pelos vistos, aceitaram como seu, de boa vontade, o príncipe Andrei, honra que concediam a pouca gente. Por delicadeza e para encetar conversação, fizeram-lhe algumas perguntas sobre o exército e a batalha, mas logo a conversa voltou a dispersar-se em brincadeiras alegres e incoerentes e em bisbilhotices. O mais bonito, dizia um contando sobre a pouca sorte de um seu colega diplomática, foi que o chanceler lhe disse na cara que a sua nomeação para Londres era uma promoção e que tinha de encará-la como tal. Estão a ver a cara dele na altura. Mas o mais terrível, meus senhores, é outra coisa, e vou denunciar o Kuragin. O homem cai em desgraça e este Dom João, este homem terrível, aproveita-se disso. O príncipe Hipólito estava repimpado, com as pernas por cima do braço num cadeirão à Voltaire, riu-se. Fale-me disso, disse ele. Ó Dom João, a sua víbora, ouviram-se vozes. Não sabe, Bolkonsky, disse Bilíbin, que todos os horrores do exército francês, por pouco não disse do exército russo, são uma brincadeira em comparação com o que este homem cometeu entre as mulheres. A mulher é a companheira do homem, respondeu o príncipe Hipólito, e pôs-se a olhar através do lourinhão para as suas pernas levantadas. Bilíbin e os nossos desataram às gargalhadas, olhando Hipólito nos olhos. O príncipe Andrei via que Hipólito, de quem ele devia reconhecer, quase tinha ciúmes por causa da sua mulher, era um bobo neste círculo. Pois bem, tenho de lhe servir um pouco deste Kuragin, disse Bilíbin muito baixinho a Bolkonsky. É delicioso quando raciocina sobre política. É preciso apreciar o seu ar importante. Sentou-se ao lado de Hipólito e, enrugando a testa, começou uma conversa sobre política com ele. O príncipe Andrei e os outros rodearam-nos. O gabinete de Berlim não pode exprimir um sentimento de aliança, começou Hipólito, passando um olhar significativo por todos, sem exprimir, como na sua última nota de ontem, compreendem, os senhores compreendem, e depois, se Sua Majestade o Imperador não faltar ao seu dever da nossa aliança, esperem, ainda não acabei, disse ele ao príncipe Andrei, pegando-lhe no braço, suponho que a intervenção será mais forte do que a não intervenção. Calou-se por um instante. Não se poderá imputar, para fins de não aceitação, o nosso despacho de 28 de novembro. É assim que tudo vai acabar. E largou o braço de Bolkonsky para indicar que tinha terminado. Demóstenes, reconheço-te pelo calhau que escondeste na tua boca de ouro, disse Bilíbin, cuja cabeleira se lhe agitou na cabeça de tanto prazer. Todos se riram, e Hipólito ria mais alto do que todos. Sofria, estava visivelmente em sofrimento, sufocava, mas não conseguia dominar um riso louco que lhe esticava a cara sempre imóvel. Então o seguinte, meus senhores, disse Bilíbin, Bolkonsky é meu hóspede em minha casa em Brunn e quero regalá-lo, na medida das minhas possibilidades, com todos os prazeres da vida local. Se estivéssemos em Viena, seria fácil, mas aqui, neste miserável buraco moravo, é mais difícil, por isso peço a ajuda de todos. É necessário fazer-lhe as honras de Brunn. Os senhores encarregam-se do teatro, eu da sociedade e o Hipólito, obviamente, das mulheres. É preciso apresentar-lhe a Amélie. É uma delícia, disse um dos nossos, beijando as pontas dos dedos. No geral, disse Bilíbin, é necessário que este soldado sanguinário regresse a sentimentos mais humanos. É pouco provável que possa aproveitar a vossa hospitalidade, meus senhores, e para já tenho de ir, disse Bolkonsky, consultando o relógio. Aonde? Ao imperador. Oh. Então, até logo, Bolkonsky. Até logo, meu príncipe. Venha almoçar o mais cedo possível. Ouviram-se vozes. Encarregamos de tratar de si.
Quando falar com o imperador, tente louvar o mais possível a boa ordem no abastecimento de víveres e os itinerários, recomendou Bilíbin, acompanhando Bolkonsky até ao vestíbulo. Louvá-los-ia com prazer, mas pelo que conheço não posso, respondeu Bolkonsky sorrindo. Bem, mas de uma maneira geral falo o mais possível. As audiências são a paixão dele, só que ele próprio não gosta nem sabe falar, como vai ver. 12. Na apresentação de cumprimentos ao imperador Franz, este limitou-se a olhar para a cara do príncipe Andrei, que estava no lugar que lhe tinha sido indicado, no meio dos oficiais austríacos, e acenou-lhe com a cabeça comprida. Mas depois da apresentação, o mesmo ajudante de campo transmitiu a Bolkonsky o desejo do imperador de lhe conceder uma audiência. O imperador Franz recebeu-o parado, de pé, no meio do salão. Antes do início da conversa, o príncipe Andrei espantou-se ao ver que o imperador Franz estava como que confuso, sem saber o que dizer, corando. Diga-me, quando começou a batalha? Perguntou atabalhoadamente. O príncipe Andrei respondeu. Sucederam-se outras perguntas também simples, como vai a saúde de Kutuzov, há muito que ele saiu de Krems, etc. O imperador falava como se todo o seu objetivo consistisse em preencher um determinado número de perguntas. Ora, as respostas em nada lhe interessavam, isso era perfeitamente notório. A que horas começa a batalha? Perguntou o imperador Franz. Começou a batalha. Não sei precisar a vossa majestade a que horas principiou a batalha na frente de combate, mas em Durenstein, onde eu estava, o exército iniciou o ataque quando já passava das 5 da tarde, respondeu Bolkonsky, animando-se e supondo que tinha finalmente a oportunidade de apresentar ao imperador Franz uma descrição verídica que já levava preparada na cabeça tudo o que sabia e vira. Porém o imperador sorriu e interrompeu. Quantas milhas? De onde e até onde, majestade? De Durenstein até Krems, 3,5 milhas, majestade. Os franceses abandonaram a margem esquerda. De acordo com os relatórios dos batedores e da espionagem, os últimos atravessaram o rio de noite em balsas. As forragens em Krems são suficientes. As forragens não foram fornecidas naquelas quantidades que... O imperador interrompeu. A que horas foi morto o general Schmidt? Às 7 horas, parece. Às 7? Que tristeza, que tristeza. O imperador Franz diz que agradecia e fez uma vénia. O príncipe Andrei saiu e logo a seguir foi rodeado pelos cortesãos. De todos os lados olhavam para ele, olhos carinhosos, e lhe chegavam aos ouvidos vozes carinhosas. O mesmo ajudante de campo perguntou-lhe em tom de censura por que não se alojara no palácio e ofereceu-lhe a hospitalidade da sua casa. O ministro da Guerra aproximou-se dele felicitando pela ordem de Maria Teresa, do 3º grau, com que o agraciava o imperador. O camarista da imperatriz convidou-o a visitar sua majestade. A arquiduquesa também desejava vê-lo. Bolkonsky não sabia a quem responder e demorou uns instantes a pôr as ideias em ordem. O embaixador russo pôs-lhe a mão no ombro, levou-o para junto da janela e encetou uma conversa com ele. Ao contrário das previsões de Bilíbin, a notícia de que Bolkonsky fora portador foi recebida com alegria. Foi marcado um Te-Deum de graças. Kutuzov foi condecorado com a Grande Cruz de Maria Teresa e todo o exército recebeu medalhas. Bolkonsky recebia convites de todos os lados e passou todo o dia a fazer visitas aos maiores dignatários da Áustria. Ao terminar as suas visitas, cerca das 5 da tarde, compondo mentalmente uma carta ao pai sobre a batalha e a sua viagem a Brunn, o príncipe Andrei regressava à casa de Bilíbin. Antes disso passou por uma livraria com a intenção de arranjar livros que levaria para a campanha e demorou bastante tempo na livraria. À entrada da casa de Bilíbin estacionava uma britchka carregada até meio com bagagem e Franz, criado Bilíbin, saía da porta carregando com dificuldade uma mala. O que se passa? Perguntou Bolkonsky. Vossa Excelência, vamos ainda para mais longe. O malvado vem outra vez atrás de nós. Mas o que aconteceu? O que foi? Perguntava ao príncipe Andrei. Bilíbin saiu ao seu encontro. No seu rosto, habitualmente calmo, havia comoção. Não, confesso que é encantador, dizia ele. Esta história da ponte de Tabor, eles passaram sem ter disparado um tiro. É uma ponte de Viena. O príncipe Andrei não estava a perceber nada. Mas de onde vem o príncipe se não sabe o que já todos sabem? Os cocheiros da cidade. Da casa da arquiduquesa, não ouvi lá falar em nada disto. E não viu que estão a fazer as malas por todo lado. Não vi, mas o que é que se passa? Perguntou o príncipe Andrei com impaciência. O que se passa? Passa-se que os franceses atravessaram a ponte que protege Augsburg. Isto é, a ponte não foi explodida e, por conseguinte,
O Murat vem agora a galope na direção de Brune e de hoje para amanhã estará cá. Como é que estará cá? Como é que não fizeram explodir a ponte se estava armadilhada? Posso perguntar-lhe o mesmo, ninguém sabe, nem o próprio Napoleão. Bolkonsky encolheu os ombros. Se atravessarem a ponte, isso significa o fim do exército, fica cortado. Exatamente, respondeu Bilibin. Ouça, tal como eu lhe tinha dito, os franceses entrarão em Viena. Tudo bem. No dia seguinte, ou seja, ontem, os senhores marechais Murat, Lannes e Belliard montam a cavalo e vão até à ponte. Repare que todos os três são gascões. Meus senhores, diz um deles, como sabem, a ponte de Tabor está minada e contraminada e tem à entrada uma temível tete de ponte e um exército de 5.000 homens com ordens para a fazerem explodir e não nos deixarem passar. Mas o nosso imperador Napoleão ficaria contente se tomássemos esta ponte. Vamos lá os três e tomá-la. Vamos lá, dizem os outros. E vão e tomam a ponte, atravessam-na. E agora, com todo o exército, estão deste lado do Danúbio e avançam contra nós, contra vós e as vossas comunicações. Deixe-se brincadeiras, disse o príncipe Andrei, triste e sério. A notícia era angustiante, mas ao mesmo tempo agradável para o príncipe Andrei. Mal ficou a saber que o exército russo se encontrava numa situação tão desesperada, passou-lhe pela cabeça que era a ele, precisamente a ele, que estava destinado a salvar o exército russo de tal situação. Que este era o Toulon que o faria ressaltar das fileiras dos oficiais desconhecidos e lhe abriria pela primeira vez o caminho da glória. Ainda estava a ouvir Bilibin e já imaginava como seria quando ele, ao chegar ao exército, apresentasse no Conselho Militar um parecer que seria o único capaz de salvar o exército e se fosse encarregado sozinho de cumprir um tal plano. Deixe de brincadeiras, repetiu. Não estou a brincar, continuou Bilibin. Não há mais nada verídico e triste. Estes três senhores vão à ponte sozinhos e levantam os lenços brancos. Garantem que tinham feito tréguas e que eles, marechais, iam para conversações com o príncipe Augsberg. O oficial de dia deixou-os entrar na tete de ponte. Eles contam 1000 balelas gascãs, que a guerra acabou, que o imperador Franz marcou um encontro a Bonaparte, que eles desejam ver o príncipe Augsberg e assim por diante. O oficial manda chamar o Augsberg. Os três senhores abraçam os oficiais. Brincam, sentem-se em cima dos canhões, mas, entretanto, o batalhão francês entra despercebidamente na ponte, atira com os sacos de explosivos para a água e aproxima-se da tete de ponte. Finalmente chega o próprio tenente-general, o nosso querido príncipe Augsberg von Maurten. Caro adversário, flor do exército austríaco, herói das guerras turcas. As hostilidades acabaram, podemos apertar as mãos. O imperador Napoleão arde de desejo de conhecer o príncipe Augsberg. Resumindo e concluindo, estes senhores, à boa maneira gascã, bombardearam de tal modo com palavras bonitas o Augsberg, e este ficou tão encantado com a intimidade tão rápida com os marechais franceses, tão deslumbrado com o manto e as penas de avestruz de Murat. Então, isto é um jogo de palavras, que nisso ele apenas vê o brilho em francês, que é fogo, não é feio, esquece do que devia mandar fazer contra o inimigo. Apesar da viveza do seu discurso, Bilibin não se esqueceu de fazer uma pequena pausa depois deste dito para dar tempo a que fosse apreciado. O batalhão francês interrompe na tete de ponte, encrava os canhões e assim a ponte é tomada. Pois bem, mas o mais bonito, continuou Bilibin, apaziguando a sua emoção com o encanto do próprio relato, é que o sargento, responsável de dar um tiro de canhão como sinal para detonar estes explosivos, este sargento, vendo que as tropas francesas entravam na ponte, já se preparava para dar o tiro, mas Lannes afastou-lhe a mão. O sargento, pelos vistos, era mais esperto do que o seu general, aproximou-se de Augsberg e disse-lhe: Príncipe, estão a enganá-lo, olha os franceses. Murat, vendo que o jogo estaria perdido se deixassem falar o sargento, dirigiu-se a Augsberg com um espanto fingido, um verdadeiro gascão. Não reconheça tão apregoada disciplina austríaca, disse. O general permite que o inferior fale consigo desta maneira. É genial. O príncipe Augsberg fica picado na sua honra e mete o sargento nos calabouços. Não tem de confessar que toda esta história da ponte de Tabor é encantadora. Não é estupidez nem cobardia. Talvez traição, disse o príncipe Andrei, imaginando como, ao vivo, os capotes cinzentos, as feridas, o fumo de pólvora, a metralha e a glória que o esperava. Também não. Isso põe a corte em maus lençóis. Não é traição, nem cobardia, nem estupidez. É como em Ulm, é a MAC. Estamos marcados, disse ele, sentido que acabara de fazer um dito fresco, um dos tais que seria repetido. As rugas da sua fronte alisaram-se rapidamente em sinal de prazer.
e com um leve sorriso pôs-se a observar as unhas. Onde vai? Perguntou derrompante ao príncipe Andrei, quando viu este levantar-se e dirigir-se para o seu quarto. Vou lá. Lá onde? Ao exército. Mas queria ficar ainda 2 dias. Vou agora mesmo. E o príncipe Andrei, depois de dar as ordens para a partida, foi para o seu quarto. Sabe uma coisa, meu caro, disse Bilíbin, entrando logo atrás dele. Pensei em si, não tem razão em ir. E para mostrar que a opinião dele era incontestável, as rugas abandonaram-lhe a cara. O príncipe Andrei olhou interrogativamente para o seu interlocutor e não respondeu. Ir para quê? Eu sei que o senhor pensa que o seu dever é ir ter com o seu exército agora, quando ele está em perigo. Compreendo. Meu caro, que isso é heroísmo. Nada disso, respondeu Bolkonsky. Mas se o senhor é um filósofo, então seja-o até ao fim. Veja as coisas de outro ângulo e concluirá que o seu dever, pelo contrário, é proteger-se a si mesmo. Deixe isso para outros que não sirvam para mais nada. Não recebeu qualquer ordem para voltar e aqui não o autorizaram a ir-se embora. Portanto, pode ficar e ir connosco, para onde nos arrastar o nosso infortúnio. Dizem que toda a gente vai para Olmutz. Ora, Olmutz é uma cidade muito simpática. Iremos juntos nas calmas, na minha calèche. Deixe brincadeiras, Bilíbin, disse Bolkonsky. Não digo-lhe com toda a sinceridade e como amigo. Veja bem, para onde vai agora e para que se pode ficar cá? Espero das duas uma. Enrugou a pele sobre a têmpora esquerda. Ou será concluída a paz antes de chegar ao exército, ou será a derrota e o opróbrio juntamente com todo o exército de Kutuzov. E Bilíbin desenrugou a pele sentindo que o seu dilema era incontestável. Disso não posso julgar, respondeu o príncipe Andrei com frieza e pensou, vou para salvar o exército. Meu caro, é um herói, disse Bilíbin.